Para dividir fração, eu quero retomar algo com vocês. Quando eu tenho 3 sobre 1, você concorda que isso é simplesmente 3? Mas por que mesmo, professor? Vamos pensar. Eu penso que é 3 dividido por 1, isso dá 3. Então, significa que 3 sobre 1 é simplesmente 3. E é exatamente essa ideia, junto com a ideia de inverso, que vai fazer eu conseguir dividir uma fração. Vamos lá, veja se você está pronto para isso. Suponha que eu quero dividir, ó gente, eu vou até deixar isso aqui de lado, tá? Então, gente, eu quero dividir 2 terços por 7 quintos. Gente, olha o truque e olha a ideia que eu vou usar. Eu vou precisar, vou listar aqui para você, da ideia de, essa ideia 1 aqui, certo? Vou precisar da ideia 2 de inverso. E também vou precisar de uma terceira ideia, que é a de fração equivalente. Se tem algo que você ainda não entendeu e é fração equivalente, estude isso. Eu não fiz nenhum vídeo para isso, mas você pode vir falar comigo no Zoom. Ou até mesmo, se você quiser, professor, você pode produzir um vídeo para mim, porque eu não consigo entender de jeito nenhum. Eu posso tentar fazer para você, tá bom? Mas vamos lá, gente. Então eu vou usar essas 3 ideias. Essa primeira aqui, inverso e fração equivalente. Gente, então, o que eu vou fazer? Eu sei que muito bom seria se houvesse embaixo da minha fração aqui o 1. Porque se houvesse o 1, eu poderia, olha, eu tenho aqui, né? Eu poderia simplesmente considerar isso aqui. Concorda comigo? Vou escrever de novo. Então vamos lá. Gente, o que eu vou fazer? Com a ideia de fração equivalente, eu vou multiplicar de maneira a deixar esse número aqui valendo 1. Bom, quem eu devo multiplicar 7 quintos para 7 quintos virar 1? 5 sétimos. Concorda? Só que o que diz a fração equivalente? Se eu multiplico embaixo, eu também tenho que multiplicar em cima. Tá bom, vamos lá então. 2 terços vezes 5 sétimos sobre isso aqui que está aqui embaixo. Quanto dá isso, gente, que você acabou de aprender no outro vídeo? Dá 1, não é? É. Então, gente, é hora de usar a ideia 1 agora. Quando eu tenho uma fração sobre 1, é simplesmente o valor do numerador. Então, isso é isso aqui. Nossa, professor, foi difícil, hein? Você vai fazer mais um? Claro. Vamos lá, então. E isso vai dar quanto? 10, 21 avos. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 7, 21. Olha, suponho que eu tenho a fração. Então, o que eu quero fazer? Isso aqui numa fração, cuja parte de baixo seja 1, o denominador. Por quê? Se eu tiver alguma coisa aqui sobre 1, eu simplesmente posso pensar que é alguma coisa. Vamos fazer isso aqui? Vamos lá. Eu vou procurar uma fração equivalente. Só que fração equivalente eu vou procurar? Eu vou procurar a que vai ter o denominador 1. E, para fazer isso, eu vou multiplicar pelo inverso desse número, que é 9 quintos. E aqui, 9 quintos. Tá, e aí, o que eu tenho? Eu vou ter 8 terços vezes 9 quintos sobre quanto? Bom, quando eu multiplico esses dois números, lembra que a multiplicação de dois números inversos dava 1? Boa, eu tenho isso. Então, o que eu posso fazer? Que eu tenho 8 terços vezes 9 quintos. Bom, 8 vezes 9, que você sabe aí, dá 72, e 3 vezes 5 dá 15. Então, 72 quinzeavos é a minha resposta. Gente, uma pergunta que é irresistível para os alunos, eu reparo ano após ano, e se algum de vocês estiver com ela, é por que eu não multiplico pelo inverso do de cima? Se essa não for sua dúvida, você pode já pausar o vídeo que já acabou essa parte. Vai lá para os exemplos, tá bom? Mas se for, continua assistindo aí. Por que eu não posso multiplicar pelo inverso do de cima?
Gente, porque multiplicar pelo inverso do de cima não vai resolver nada a minha situação. Pensa comigo, ó. Quando eu tenho a fração 1 sobre 2, isso não traz nenhuma forma de simplificar, vantajosa de lidar com essa fração. E vou mostrar um exemplo para você fazendo que é uma pergunta clássica que toda vez eu ouço. Olha, suponho que eu tenha 2/3, vou pegar de novo a fração ali, dividido por 1/4. Então, gente, eu vou multiplicar pelo inverso do de cima, que é uma coisa que muitas vezes o pessoal me pede, ó. Então, eu tenho 3/2, 3/2, concorda? Que é o inverso de 2/3. Só invertir aqui. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o seguinte, quando eu fizer essa conta, ó, 2/3 vezes 3/2, isso dá 1. E embaixo, o que eu tenho? Eu tenho 1/4 vezes... Bom, beleza. E aí, então, eu tenho 1, que é igual a 1 vezes 3, 3, e 4 vezes 2, 8. E aí você vai ficar olhando e falando, bom, professor, você não resolveu nada, né? Porque você tem uma fração com uma fração embaixo. Você entende que eu não consegui resolver o problema se eu faço isso? Então, isso não é errado, só que não ajuda a resolver o problema. Vamos olhar se eu fizer com o inverso do de baixo. Gente, minha sugestão, faz a fraçãozinha menor em uma barra maior, tá? Para deixar essa fração para você entender mais fácil. Agora multiplicando pelo inverso do de baixo. Quem é o inverso de 1/4? 4 sobre 1. E em cima, 4 sobre 1. Concorda? Pela ideia de fração equivalente? Boa. Então vamos lá. 2/3 vezes 4 sobre 1 sobre... Quando eu multiplico os inversos, isso dá 1. E quando está sobre 1 a fração, eu posso só escrever como 2/3 vezes 4 sobre 1. Ah, então agora é só multiplicar, né? Essa é a ideia, gente. Você está reparando. Mas às vezes você consegue olhar esse padrão. De verdade, o que você está fazendo é ignorando a divisão e transformando ela numa multiplicação. Então, isso ó, fica sendo 8 sobre 3.